de alegria, onde hoje comemora-se, né, o Dia das Mães, ou o dia do se eu for até aí encontrar, vou esfregar na sua cara. Quem já ouviu isso? Só eu? Só minha mãe falava isso para mim? Né? Ou então o dia do quando eu morrer, vocês vão dar falta de mim. Quando eu não estiver aqui. Ou também o dia do eu não sou empregada de vocês. Graças a Deus pela vida das nossas mamães, né? Tão importante, tão fundamental na formação dos filhos, né? Na estruturação do lar. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Mães sábias edificam o lar, né? Produzem filhos sábios, uma família sadia. Então, que Deus abençoe a vida das mamães nesse dia tão significativo. Mas também, o mês de maio, nós, principalmente dentro da denominação batista, destacamos a família. E temos o mês de maio como o mês da família. E, por isso, hoje nós não iremos falar somente das mães, mas da família como um todo. Porque faz parte, né? A mãe, o pai, os filhos são peças de um contexto que Deus estabeleceu para a vida de todos nós como uma instituição criada, direcionada, instituída por Ele, que é a família. Em falar em família, também quero destacar e tranquilizar os irmãos em relação à ausência aqui do nosso amado pastor Carlos. Está tudo bem, ele está bem, só está ali curtindo um curto período de descanso com a sua família. E isso também é bênção, né? Para que quando retorne com todo o gás. Essa semana ele já estará aí conosco. Então, lembre-se também das suas orações do nosso pastor. Com certeza ele está assistindo agora. Um abraço, pastor Carlos. E que Deus abençoe esse descanso aí. Em breve, daqui a poucos dias, ele está aí conosco. Abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 24. No versículo 15, um texto muito conhecido. E nós vamos falar hoje sobre família exemplar. Família exemplar. Josué 24, 15. Diz assim a palavra de Deus: porém, se não vos parecer bem servir a Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades, às quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, obrigado porque essa é a tua palavra e nós a amamos, ó Pai. Obrigado porque o teu Espírito Santo está aqui para nos ensinar a tua verdade, para ministrar esta verdade aos nossos corações, de maneira que possamos sair daqui com a capacidade de colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Porém, nos parece bem servir a Yahvé. Josué coloca aqui para o seu povo uma posição que ele assumiria em relação à sua casa, à sua família. Ele coloca para os demais o seguinte: vocês podem servir a quem vocês quiserem. Vocês podem servir a quem a vocês parecer bem. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aqui um ponto já de reflexão nessa
expressão que Josué usa é o seguinte ponto, de que nós escolhemos o destino da nossa família. Nós temos a capacidade de, alguma forma, direcionar o destino da nossa família. Josué, ele coloca essa pontuação, esse destaque em relação aos demais, dizendo: eu não sei vocês, mas eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Eu não quero me meter na escolha de vocês, mas a direção que eu tenho para a minha família, a direção que eu tenho para a minha casa, é que nós iremos servir a Deus. Então, qual é a direção que você tem para a sua família no dia de hoje? Qual é a direção que você tem dado à sua família no dia de hoje? A quem você tem orientado a sua família a seguir, a servir? Isso é fundamental. Se pensamos no servir a Deus enquanto família, muitas das vezes nós queremos nos colocar numa posição de que servir a Deus enquanto família é servir enquanto família a igreja em si. Mas servir a Deus enquanto família está muito mais conectado ao que você pratica no seio familiar, no contexto familiar, do que a família em si serve no contexto de igreja. Porque uma coisa leva a outra, uma coisa vai puxar para a outra. Basicamente, o que você pratica dentro do seu lar é o que você vai praticar junto aos seus irmãos, na igreja ou em qualquer outro lugar. Por isso, a família é uma instituição criada, determinada por Deus, basicamente para nos ensinar a ser pessoas, seres humanos, irmãos em Cristo melhores. Então, o que você faz dentro da sua família reflete no que você faz fora da sua família. É impossível, de alguma forma, enganar, ludibriar, iludir, principalmente os da sua casa. Principalmente o que acontece dentro do seu lar. Eu lembro de não sei se é história, ilustração, mas é bem conhecida, de um menino, né, que chega no final do culto e ele fala para o seu pai e para a sua mãe, fala: pai, mãe, vamos nos mudar para a igreja, vamos morar na igreja. E o pai, intrigado, falou assim: por que, filho? Por que você quer morar aqui dentro da igreja, aqui na igreja? E ele fala: porque aqui na igreja o Senhor é tão bom, é um pai exemplar, o Senhor não briga, não bate na minha mãe, a minha mãe não briga com o Senhor, então vamos morar aqui, porque aqui é o melhor lugar. Aqui o Senhor é uma boa pessoa, aqui a minha mãe é uma boa pessoa. Ou seja, a realidade do lar, nessa ilustração dessa criança, ele não externava ou não se apresentava dentro de um contexto onde aquela família precisava manter uma certa aparência, mas efetivamente não era isso que acontecia. É impossível manter aparências dentro da família. Ali sabemos quem realmente é quem. O marido é o verdadeiro marido em casa. A esposa é a verdadeira esposa em casa. O pai é o verdadeiro pai em casa. A mãe é a verdadeira mãe em casa. E os filhos são os verdadeiros filhos em casa. Hoje nós vivemos um contexto que nós chamamos, dentro da pós-modernidade, de imagético. Ou seja, as imagens, a visão, a aparência é o que conta. Os recursos audiovisuais são os que chamam a atenção. Hoje você tem uma geração, por exemplo, que está muito ligada a ver coisas, por exemplo, no YouTube, em outras plataformas. Você vê que uma das redes sociais que mais bombam aí, né,
é o Instagram. Por quê? Porque apresenta imagens e ali a pessoa retrata cenas da vida, do cotidiano dela. E hoje, dentro desse contexto, as pessoas buscam ter um contato maior com aquilo que se vê. É mais fácil. E ainda existem alguns saudosistas que buscam levantar a questão da leitura, né? Olha, ler livros. Infelizmente, irmãos, essa geração não é uma geração da leitura. É uma geração da visualização. E dificilmente esse quadro é reversível. Nós temos que nos adaptar, aprender a lidar com essa questão. Mas dentro disso também se apresenta um aspecto, como eu disse, da imagem, da aparência. Mas dentro do contexto familiar, é difícil se manter a aparência, porque você vê, pelo menos, na própria definição do que é família, né, que a gente retira aí, se você der um Google aí, você vai achar, pessoas que vivem sob o mesmo teto e possuem laços sanguíneos e afetivos, ou seja, dividem as mesmas necessidades, as mesmas alegrias, dividem as mesmas tristezas, as mesmas dores, amarguras, dividem a vida como um todo. Então é impossível, dentro desse contexto familiar, as pessoas não se apresentarem como verdadeiramente elas são. Porque é no dia a dia, é na vivência. E aí hoje se diz que explodiu o número de divórcios, né, por conta da pandemia, por conta da situação do confinamento. E as pessoas querem colocar a culpa no confinamento, no isolamento social. Só que o confinamento e o isolamento social só veio externar um problema que era pré-existente. Não criou nenhum problema novo. A questão era que a rotina impedia que aquele contexto familiar se olhasse, se percebesse, mas quando foram obrigados a conviver juntos quase 24 horas por dia, aquilo que estava oculto começou a ser revelado. O marido levantava às 6 horas da manhã, saía para trabalhar, voltava às 8 horas da noite. E aí praticamente a esposa e o marido só se encontravam quando muitos jantavam, viam alguma coisa na televisão, iam dormir e de manhã acordavam para a mesma rotina. E aí você não tem esse contato, mas quando você começa a conviver, desde as 6 da manhã às 8 da noite, agora vendo, se encontrando, falando, percebendo todo dia, alguns detalhes que passavam de forma imperceptível, que eram imperceptíveis, passaram a ser percebidos. Mas eles já estavam lá. Família é isso. É impossível ocultar determinados contextos dentro do núcleo familiar. Por isso, a família se torna, em muitos aspectos, uma referência para a percepção do que seria o convívio ideal entre as pessoas. Porque ela se torna uma espécie de termômetro da vivência interpessoal. Normalmente, quando se lida com pessoas dentro de um contexto familiar, ali se diz muito a respeito de como é o caráter, o comportamento daquelas pessoas. A gente tem, principalmente no trabalho que a gente faz para a juventude, a gente fez uma live dessa no ano passado, eu faço com a Natália, minha esposa, 7 dicas para um namoro bem-sucedido. E aí, dentro das 7 dicas para um namoro bem-sucedido, existe uma dica que é para você, e aí tanto o namorado e a namorada, perceberem o comportamento do indivíduo com quem você se relaciona. Ou seja, como ele trata os seus pais, como ele trata os seus parentes, os seus familiares. Porque a partir daí você tem uma noção de quem essa pessoa é. Como eu já vi casos, por exemplo, de pessoas
uma certa menina namorava um rapaz, e o rapaz era muito agressivo com a sua própria mãe. E aí a gente fala o seguinte, a gente não aponta, mas a gente orienta. A probabilidade de que ele seja um homem agressivo num relacionamento com você é quase de 100%. Não, mas quando casar muda. Quando casar piora. Mas como que isso é perceptível? A partir do contexto familiar. Ora, se o camarada agride a mãe, não vai agredir a esposa? Então, o núcleo familiar diz muito a respeito das pessoas que fazem parte dessa família. Por isso, ele merece uma atenção aproximada. Então, quando se fala de família exemplar, nós falamos de uma família que ela dá exemplo, por exemplo, sem ser redundante, mas já sendo, no cuidado mútuo. Uma família exemplar é uma família que é exemplo de cuidado mútuo. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4, vai dizer o seguinte: todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, zelando por sua própria família e retribuindo os bens recebidos de seus pais e avós, pois isso é agradável diante de Deus. Paulo está falando para o seu pupilo Timóteo o seguinte, orientando ele a respeito do seguinte: olha, se alguém tiver filhos e netos, uma viúva tiver filhos e netos, que esses filhos, que esses netos, aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática. De que forma? Cuidem da sua mãe, cuidem da sua avó, com os bens que esses pais juntaram para eles mesmos. E ele vai dizer o seguinte: cuidar da família é agradável diante de Deus. Cuidar do seu próximo, cuidar da sua família é agradável diante de Deus. Ora, se é agradável diante de Deus, podemos fazer um paralelo com Romanos 12, 2, que diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, cuidar da sua família é vontade de Deus para a sua vida. Porque a família externa essas nuances que dizem respeito, como eu disse no início, à interação social, pessoal. É como agimos dentro da família, é que vamos agir fora dela. E aí, quando nós transportamos para uma realidade de igreja, sendo nós família de Deus, ora, se eu não cuido da minha família, eu não vou cuidar do meu irmão que está ao meu lado aí, sentado nessa cadeira, neste banco. E isso depõe contra a funcionalidade do corpo de Cristo, que diz que nós devemos ser membros uns dos outros. Entende o quanto é fundamental a família na propagação do evangelho do reino? Porque uma família que é exemplar, uma família que externa exemplos da prática da palavra de Deus, é uma família que está pregando o evangelho sem abrir a boca. E é interessante como detalhes são importantes nesse sentido, que passam desapercebidos. Às vezes nós temos que ter muito cuidado, às vezes não, nós temos que ter muito cuidado, principalmente com o nosso testemunho em relação às pessoas que nós convivemos, e não só no contexto familiar, mas fora dele. Imagina você ter uma família que nos domingos os seus vizinhos te veem saindo com uma Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja, né, voltando lá por volta do meio-dia para casa, depois saindo à noite, indo para a igreja, e durante a semana, dentro dessa família, os vizinhos só ouvem o pau quebrando dentro de casa. Que Cristo essa família está representando? Que amor essa família está
externando a partir do seu comportamento? Agora eu pergunto para você, que tipo de evangelho o seu vizinho está lendo na sua vida? Eu gosto de usar uma frase que eu uso há muitos anos. Talvez você seja a única Bíblia que alguém vai ler na sua vida inteira. Paulo vai dizer que nós somos cartas vivas. Aquilo que você pratica no seu cotidiano diz respeito ao que você crê. Externa aquilo que você crê. Então, na família não é diferente. Ou seja, é agradável a Deus, diante de Deus, cuidar uns dos outros, porque isso mostra, revela também o cuidado de Deus, revela como Deus é cuidadoso, revela como Deus é amoroso, revela a prática da realidade da palavra de Deus através da sua vida e da minha vida no seio familiar. Gálatas capítulo 6, versículo 10, sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente os da família da fé. Olha só, Paulo falando de um contexto familiar dentro de um contexto familiar espiritual. Precisamos cuidar uns dos outros enquanto família terrena. Porque isso representa o cuidado que temos uns com os outros enquanto família espiritual. Se eu não consigo cuidar da minha família terrena, eu não consigo cuidar da minha família espiritual. Se eu não me importo com o meu irmão, que é sangue do meu sangue, eu não vou me importar com o meu irmão em Cristo. Daí vem também a dificuldade que as pessoas têm, muitas das vezes, e nessa curta caminhada que a gente tem de ministério, a gente já acompanhou algumas realidades, e uma delas é a dificuldade que algumas pessoas têm em se relacionar com Deus e ter Deus como pai, porque na sua realidade familiar nunca tiveram um pai presente, amoroso, zeloso, cuidadoso, e toda a referência que ela tem como pai, ela transporta para Deus, e ela tem a dificuldade de lidar com Deus como sendo Abba Pai, paizinho. Tinha conhecido que ele tinha dificuldade de chamar Deus de pai, uma dificuldade assim, muito grande, porque na sua relação paterna, a única coisa que ele conhecia, da única forma que ele via o pai dele é como um senhor. E não tem nada a ver com respeito, né? No sentido, eu gosto de usar até hoje, né? O pessoal hoje está aí meio largado nas relações paternas, né? Chama pai de você, mãe de você, ou velho, ou velha. Eu ainda sou do tempo do senhor e senhora, né? Eu gosto. Indico um respeito. Mas não era essa a relação. A relação era de uma dominância tão grande que ele não conseguia ver o seu próprio pai como um pai, mas como uma espécie de um chefe, de alguém que só estava ali para dar ordens, e isso prejudicava a relação desse jovem para com Deus, porque ele não entendia um Deus como um pai amoroso, cuidadoso, que estava ali para protegê-lo, porque ele nunca teve isso na vida. Então a relação que temos dentro de um contexto familiar afeta a nossa relação que temos dentro de um contexto familiar espiritual para com Deus, para com os meus irmãos. E nós precisamos aprender isso. Entender que Cristo supre todas as carências, as necessidades, as faltas, as ausências com amor, com compaixão, com compreensão, nos ensinando principalmente a perdoar. Ah, pastor, eu sempre tive problemas com os meus irmãos, com os meus pais,
E dentro dessa relação da família da fé, eu também tenho esse mesmo tipo de problemas, porque eu não consigo lidar com isso dentro da minha casa. Deixa eu te falar uma coisa nessa manhã, só tem uma forma de você lidar com isso dentro da sua casa: perdoar. Abrir o seu coração diante de Deus, para que ele seja preenchido pelo Espírito Santo de tal forma que você ganhe forças em si para chegar diante daqueles que te magoaram, de alguma forma trouxeram um prejuízo para a sua vida, seja emocional, sentimental, e dizer: eu te perdoo. Não deixe passar essa oportunidade. Nós temos que ter a consciência de que, para começar a ajudar os de fora, os de dentro precisam estar com as suas necessidades supridas. Não adianta eu querer ajudar os de fora se eu não consigo ajudar os de dentro da minha casa. Não adianta eu querer ser algo para os de fora se eu não consigo ser algo para os de dentro da minha casa. Nós temos que pensar nisso, nós temos que vivenciar isso. Eu só posso ser na igreja o que eu sou dentro da minha casa. Eu só posso ser para os de fora o que eu sou para os de dentro. Se assim não for, a minha vida cristã é uma farsa. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, preste atenção nisso. Contudo, se alguém não cuida dos seus, os da sua própria família, Paulo vai dizer: estes têm negado a fé e se tornou pior do que um descrente. Esse negócio de cuidar da família é coisa séria. O apóstolo Paulo está dizendo que você que não cuida da sua própria família, você negou a sua fé, porque a sua postura se tornou incoerente. Porque a nossa fé, ela aponta para o cuidado mútuo, ela aponta para o se importar uns com os outros. Mas quando eu me torno alguém que não se importa, a minha fé se torna nula, porque as minhas obras já não existem, e a fé sem obras é morta. Tiago vai usar a palavra ações correspondentes. A fé sem ações correspondentes. A fé sem ter ações que correspondem com aquilo que você crê, ela é morta. Não é inexistente. O fato não é que a fé não existe em você. A fé existe, só é inoperante. Mas ele vai dizer o seguinte: quem nega a fé é pior do que o descrente. Porque ter fé e não usar a fé é pior do que não ter fé nenhuma. Ter a fé e manter uma fé inoperante é pior do que viver uma vida com um contexto de uma fé inexistente. A sua fé precisa ser operante, a sua fé precisa ser coerente, porque se não houver coerência, você está negando a fé. E a coerência passa em cuidar dos seus, cuide da sua família, porque a família também tem que ser um exemplo de unidade. A unidade começa da individualidade. Só é possível fazer um purê de batatas juntando batatas que estavam separadas, unindo-as em um mesmo propósito, que é o quê? Virar um purê. 11h30, né? Falar em purê, nossa. Até salivei aqui. Mas a verdade é que quando você olha para um saco de batatas, as batatas estão ali separadinhas. Você descasca a batata está ali separadinha. Mas quando você pega uma batata, amassa, junta na outra batata, e vai juntando uma batata na outra, elas vão ganhando um contexto de unidade, a tal ponto que você não sabe mais qual é a batata, qual é uma outra,
a maiorzinha, a mais machucada, porque elas viraram uma coisa só. Família tem que ser exemplo de unidade. Perceba na fala de Josué, eu não sei vocês, mas o que é isso? Individualidade, ele fala eu em primeiro lugar, e depois junto comigo a minha família, serviremos ao Senhor. A unidade ela vem de uma individualidade para gerar efeitos na coletividade. E que, em contrapartida, essa coletividade vai fazer, enquanto eu, como indivíduo, viver uma realidade conjunta. E é maravilhoso demais. Mas que é impossível de distinguir quem é quem, porque somos uma coisa só. Então, Josué parte da individualidade em direção à coletividade, ou seja, dentro do núcleo familiar, as decisões individuais afetam o conjunto doméstico como um todo, afetam a família. Cada decisão que você toma enquanto indivíduo afeta a unidade da família como um todo, afeta a coletividade da família como um todo. Sejam decisões positivas ou decisões negativas. E aí isso me faz lembrar também, na minha adolescência, quando a gente é um pouco mais impetuoso, para não falar rebelde, né? Rebelde é uma palavra forte. Um pouco mais impetuoso, voluntarioso. E aí eu lembro muito bem do meu pai falando para mim, enquanto você morar debaixo do meu teto, vai fazer o que eu mando. Vai fazer, vai me obedecer. Vai dormir a hora que eu quero. Tem uns que são mais ainda. Quanto comer da minha comida. Mas a realidade é que o núcleo familiar, ele tem que ser vivido coletivamente. Quando a gente transporta para um contexto de casamento, e hoje é uma palavra, hoje não, né? Há alguns anos, e nosso irmão Franklin, né, e Liliane, aí, líder dos casais, sabem muito bem disso, acompanhando aí a estrutura familiar a partir dos casais. Uma palavra que se usa é respeitar a minha privacidade. A minha privacidade. Não existe privacidade. Não existe privacidade no casamento. Os dois são um e uma só carne. Que privacidade é essa? Não existe. Eu vou dizer mais, não existe privacidade em relação aos filhos. Eu tenho que respeitar a privacidade dos meus filhos. Até eu sair da casa do meu pai, a porta do meu quarto não tinha porta não, tá? Nunca teve, eu não lembro. Nunca tive assim, não, vou entrar para o meu quarto e fechar a porta. Que porta? Era aberta, era um arco. Privacidade. E vivemos muito bem com isso. Graças a Deus. Mas hoje se fala muito lá, minha privacidade. É meu celular, é meu telefone. Tem essa não. A senha do telefone da minha esposa é igual a minha senha. Não tem essa não. A gente tem senha de tudo. Ela tem minha senha de tudo. Facebook, Instagram, a hora que ela quiser entrar, ela entra. Seja no WhatsApp, não tem essa. Porque não existe privacidade no núcleo familiar, porque a unidade sobrepõe isso.
Isso é fundamental quando a gente vê o contexto de que decisões individuais afetam a coletividade familiar. E aí uma só decisão, quando parte de um contexto negativo, você vê que desmorona uma família como um todo. E aí, onde é que está a privacidade nisso? Como eu já vi algumas vezes, pais falando, eu não sabia disso, eu não sabia que meu filho fazia isso, eu não sabia que a minha filha fazia isso, eu não via isso, eu não vi isso acontecer. E aí tem que chorar pelo leite derramado. Não que Deus não possa restaurar, não que Jesus não possa reconstruir, mas se a gente pode evitar, por que não evitar? Então, quando Josué fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele toma uma postura de falar assim, de colocar o seguinte, eu sou servo do Deus Altíssimo e a minha família também será. Porque partimos de uma individualidade para um contexto de coletividade que afeta a unidade da família. A unidade da família é em torno de Cristo, só traz benefícios para a sua casa. Jeremias 32, no versículo 38 e 39, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, e lhes darei um só propósito, um só coração, um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente para sempre, para o seu bem e para o bem de seus filhos no futuro. Você ter Deus como Senhor, você colocar Deus como o Senhor da sua vida, traz benefício não só para você, mas para os seus filhos no futuro, a palavra do Senhor diz. Porque a unidade em torno de Cristo traz benefícios para a família, traz benefícios para a casa. Por isso, nessa manhã, eu faço um apelo a você. Mantenha a unidade da sua família em torno de Cristo, porque assim você vai experimentar os benefícios da vida com Cristo na sua casa, na sua família, e esses benefícios é perspectiva de paz, de tranquilidade, de harmonia, de felicidade e de um futuro promissor. Mas é necessário manter a unidade da família em torno de Cristo, para que efetivamente Cristo se torne o Senhor dessa casa, dessa família. E por último, a família tem que ser um exemplo de amor. O contexto familiar é um dos principais pontos de aprendizado, e ali que os filhos começam a aprender a amar a Deus e andar nos seus caminhos. Depois que se perde essa oportunidade, as coisas ficam muito mais difíceis, muito mais complexas. Você ouve muito, nós já ouvimos muito, né? Essa expressão, né? Mães de joelho, filhos de pé. Mães de joelhos, filhos de pé. Mas, mães, não esperem seus filhos caírem para dobrar os seus joelhos. Dobrem os seus joelhos enquanto os seus filhos estiverem em pé, para que eles não venham a cair. Às vezes nós temos uma postura muito reativa. Ficamos acompanhando as coisas ao longe, esperando o que vai acontecer para aí sim tomar uma postura. Eu lembro de Jó oferecendo sacrifício pelos seus filhos a Deus, sem eles terem pecado, como garantia de que se porventura eles cometessem o pecado, já estava tudo certo ali. Nós precisamos ter uma postura preventiva. Nós precisamos ter uma postura preventiva em relação à nossa família. Muitas das vezes a gente tem posturas reativas.
E aí fica mais complexo. Não que Deus, mais uma vez, não possa restaurar, não que Cristo não possa reconstruir, mas, mais uma vez, para que passar por isso se podemos evitar determinadas coisas? Isaías vai dizer, o profeta Isaías vai dizer no seu livro que não existe maldição sem causa. Ou seja, muitas das coisas que acontecem conosco, somos nós mesmos que damos causas a elas. Seja por omissão, seja por ação. Então Deus institui a família para que nós compreendêssemos de maneira prática o que significa pertencer à família de Deus. Para aprendermos na prática conceitos como obediência, fidelidade, cuidado mútuo, amor incondicional. Na família você consegue visualizar todos esses parâmetros que se estabelecem numa relação para com Deus. Deus exige de nós que nós sejamos obedientes. E a obediência não é um parâmetro familiar? Os filhos não devem obediência aos seus pais? O cuidado mútuo não é um parâmetro familiar? Ou você deixaria um familiar seu a morrer à míngua, tendo com que ajudá-lo? A gente se vira, a gente dá um jeito, a gente ajuda. Por quê? Porque é família. A fidelidade que Deus exige ou pede para que nós tenhamos para com Ele, para com o Evangelho de Cristo, não é um parâmetro familiar. O casal não deve fidelidade conjugal um para com o outro, não deve haver uma fidelidade dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. Então a família é o parâmetro de relacionamento para com Deus e com os meus irmãos. Porque basicamente o relacionar-se com Deus passa pelo fato de eu me relacionar com o meu irmão. Como Jesus disse, olha, eu estive preso e vocês me visitaram, eu estive enfermo, vocês foram me ver, eu estive nu, vocês me deram de vestir, eu estive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber. Mestre, em que momento nós fizemos uma dessas coisas para o Senhor? Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, fizeram a mim também. Ou seja, a relação que nós temos para com Deus passa pela relação que nós temos para com os nossos irmãos. Porque servimos a Deus servindo ao próximo. E isso é nítido no ambiente familiar. O amor incondicional. Já viu aquelas famílias que brigam pra caramba? O cara se desentende. O irmão não fala com o outro. O pai não fala com o filho. Aí, dois irmãos brigados, um não fala com o outro, não se cumprimentam. Aí chega uma pessoa de fora e ofende o irmão. O irmão que não fala com o outro vai defender o irmão. É doido isso, né? Mas você nem gosta dele. Não, eu não gosto, mas você tem que gostar. Não fala mal do meu irmão, não. É que nem aquela propaganda que tinha, né, de uma marca de chinelo, dois atores, né, conversando na praia, falando mal do Brasil, né? Esse país, né? Aí chega um argentino, fala, porque, por supuesto, este país... Cara, você está falando do meu país é maravilhoso, rapaz. Você está maluco? É mais ou menos essa relação. Quando estamos entre nós, né, pode ter essa rusga, mas se for de fora, aí, meu irmão, mexeu com um, mexeu com todo mundo. Não parece não, parece meio doido. Mas isso são resquícios ou essência de amor incondicional. O cara não sabe, mas ele ama o irmão dele. Às vezes é uma questão ali que pode ser resolvida, mas na verdade, no fundo, eles se amam. Ou seja, o parâmetro do amor incondicional está latente no núcleo familiar, porque essa foi a forma que Deus instituiu
para nos ensinar a obedecer, a ter fidelidade, a ter cuidado uns com os outros, a amar incondicionalmente, enquanto igreja, enquanto irmãos uns dos outros. 1 João capítulo 4, versículo 19 a 21. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão é mentiroso, porquanto quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga. Ora, ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma ao seu irmão. Se você ama a Deus, você tem que amar de igual forma. Não é uma forma menor, maior, nem diferenciada. Igual forma. Da mesma forma que você ama o seu irmão, ame a Deus. E isso se dá dentro de um contexto familiar, mas isso aqui se dá principalmente dentro do contexto da família de Deus. Eu aprendo a ser família de Deus na minha família, dentro da minha casa. Nós só sabemos o que é amar, como amar e a quem amar, porque Deus nos amou primeiro, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós só sabemos o que é amar, como amar e a quem amar, porque Deus nos amou primeiro. Senão nós não saberíamos. Ele demonstrou o amor a partir de uma perspectiva familiar. Como? Enviando o seu único filho para morrer por nós. Dessa maneira foi como ele nos adotou como filhos. Como está escrito em Romanos 8, 23. Somos filhos por adoção e nos fez herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo. Romanos 8 e 17. Ora, quem não é membro da família, não herda. Herança é para a família. Deus nos fez família dele e nos mostrou como ser família a partir da nossa própria família. Essa ação de Deus para conosco externa um outro componente que é a figura dentre os demais, que define o conceito de família, que é a ancestralidade comum, ou seja, todos nós somos filhos de um mesmo Pai. Por isso somos famílias de Deus, que se constituiu como nosso Pai. Por isso somos irmãos uns dos outros, e isso nos torna família. Porque um dos principais conceitos de família é a ancestralidade comum. Todos vieram de um mesmo lugar. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós somos membros da família de Deus. Por isso, é importante entendermos a perspectiva de família de Deus a partir da nossa família. Por isso, a nossa família é importantíssima, como exemplo de cuidado mútuo, como exemplo de unidade e como exemplo de amor. Porque nesses parâmetros de exemplo familiar é que nós aprendemos a lidar uns com os outros enquanto irmãos em Cristo, enquanto igreja. Mais uma vez, o que eu não faço dentro da minha família, eu não vou fazer fora dela. O que eu não sou dentro da minha casa, eu não serei fora dela. Por isso Deus institui a família como uma espécie de laboratório para apresentar aquilo que realmente importa, que é ser família de Deus. Por essa razão, a família é um dos principais alvos do sistema desse mundo, como um alvo a ser destruído. Por isso que a família, ela é o objetivo, talvez o maior objetivo de Satanás, de lacerar famílias, porque nesse núcleo familiar está talvez o aprendizado mais prático da nossa relação para com Deus e para com os nossos irmãos. Agora, se tudo tiver uma bagunça dentro da família, como é que eu vou fazer? Como que eu vou agir? Como eu vou praticar? Como ver, como eu disse no início, Deus como um Pai amoroso
que nunca deixar faltar nada se você não teve isso na sua vida. Como ver irmãos como pessoas que estão prontas a te ajudar, se você nunca vivenciou essa realidade. Por isso, dentro da família, é um aspecto importante, é um lugar importante para aprendermos a nos relacionar com Deus e com o próximo. E é isso desde a infância. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Instrua a criança no caminho que se deve andar. Provérbios 22, 6. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A família é o maior ponto de pregação que existe. É ali que a gente aprende a ser servos de Deus. O que você faria pela sua família é exatamente o que Deus espera que você faça pela família dele. E eu te pergunto, o que você faria pela sua família? Qual seria a sua postura em relação à sua família? O que você é capaz de fazer pela sua família? O que você é capaz de abrir mão pela sua família? O que você é capaz de dedicar de tempo por causa da sua família? Ou seja, exatamente o que você é capaz de fazer pela sua família é o que você será capaz de fazer pela família de Deus. Porque Ele instituiu a família para nos ensinar a ser família. Amém? Que a sua família, que você e a sua casa sirvam ao Senhor. E que Deus se manifeste poderosamente no seu lar.